Olá, bom dia e bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. A repercussão da fala no Senado da Comissão de Direitos Humanos, onde eu fui falar um pouco sobre a reforma da Previdência, foi espetacular. O vídeo tem centenas de milhares de visualizações em todas as redes, seja no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. E isso fez com que muita gente viesse se manifestar de uma forma muito bonita, trazendo seu apoio, falando de como isso é importante para membros da família dela que vivem de um BPC, que vivem de uma aposentadoria que foi conquistada a duras penas, que hoje em dia, graças a Deus, conseguem ter isso, porque boa parte da vida que tiveram foi uma vida onde tiveram que trabalhar obrigatoriamente de uma forma informal, porque não tinha uma outra opção, mas os poucos anos formais que tiveram garantiram essas pessoas a ter uma aposentadoria, enfim, histórias maravilhosas. Mas junto com isso, quando se aumenta a exposição, cresce também a agressividade das pessoas, né? E é impressionante assim a agressividade, a maldade, a crueldade. As pessoas vêm falando um monte de coisa, querendo te difamar de qualquer jeito, falando que você só fala fake news. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a apresentação do Senado, o Senado disponibilizou a minha apresentação lá e embaixo de todos os dados tem a fonte de onde eu tirei. Então, vocês podem checar lá se tem alguma fake news na história. E às vezes até dá aquela impressão que você fala o seguinte: caramba, para o cara ser realmente político, o cara tem que ser meio psicopata, né? Porque o cara tem que ser frio demais, porque aguentar esse mar de lama, de difamação, de mentira, de agressividade, pessoas que nem te conhecem. Eu procuro não agredir ninguém, mas principalmente quem eu nem conheço, entendeu? Não sei, de repente o cara tem ali todo aquele jeitão, fala uma coisa que eu não concordo, mas pô, o cara pode ser um ótimo pai, um cara que estudou pra caramba, um cara que só tem opiniões diferentes das minhas, né? Então, enfim, isso é uma coisa muito chata, assim, né? E que me deixa muito chateado. Mas uma das coisas que as pessoas têm falado muito, assim, questionado a minha formação, né? Ele diz que é economista, mas não é economista, ele isso, aquilo, não sei o quê. Então eu vou gravar esse vídeo, porque toda vez que alguém perguntar uma coisa dessa, eu pego e boto um link desse vídeo. E aí fica tudo explicado e ninguém tem mais dúvida, porque assim, um princípio que eu tenho na vida é ser 100% transparente. É o famoso ditado em inglês: what you see is what you get. O que você tem é isso aí. Eu sou isso. Se gostar, gosta. Se não gostar, não gosta, né? Então eu sou formado em Engenharia Civil na PUC. Quem quiser saber antes disso, eu fiz o Colégio São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro. Sou formado em Engenharia Civil na PUC do Rio de Janeiro. Na verdade, quando eu fiz, tinha uma cadeira que se chamava Civil de Produção. Então eu sou formado em Engenharia Civil de Produção. Durante a PUC fiz um trabalho do qual eu falo bastante, e aqui está o certificado. Todos vocês que estiverem assistindo o vídeo, é só dar um pause, dar um zoom, vocês podem ver o que eu mostrei aqui para vocês. Esse certificado diz que eu trabalhei durante um bom tempo junto com a Engenharia Civil dentro das principais comunidades carentes do Rio de Janeiro, dentro das favelas do Rio de Janeiro. Então trabalhei na Matinha, Liberdade, São Carlos, Rio das Pedras, Vidigal, Rocinha. Trabalhei em quase todas as favelas do Rio de Janeiro, com a contenção de encostas, que é um dos grandes problemas do Rio de Janeiro. Foi uma oportunidade maravilhosa da minha vida de conhecer uma realidade que é muito diferente da nossa. E é diferente trabalhar ali durante quase 2 anos, né? Não é ir na quadra da associação, se vestir de Papai Noel e dar um presente, nem se vestir de coelhinho da Páscoa, dar um ovo da Páscoa e dizer que conheceu a comunidade. Não, eu conheci de verdade. Passei 2 anos lá dentro, porque eu tinha que ir nos lugares onde tem o problema do desabamento de encosta. Mais tarde, na minha faculdade de engenharia, na PUC, eu ganhei uma bolsa de desempenho acadêmico e fui estudar durante 1 ano na Universidade da Califórnia, em San Diego, onde, como lá funciona no modelo de quarters, que são trimestres, eu pude fazer 3 períodos de estudo lá.
E estudei economia durante esses períodos e tirei um minor em economia. Se você entrar no meu site, você vai ver em todos os lugares que eu coloco meu currículo, eu coloco Eduardo Moreira, engenheiro civil pela PUC, minor em economia pela Universidade da Califórnia em San Diego. Por que eu coloco isso? Até em respeito aos colegas que são economistas, que têm a sua carteira de economista, que tem o seu, no sindicato de economistas, o seu registro, etc. E eu sempre tive a preocupação de colocar exatamente o que eu sou. E quem quer saber o que eu estudei de economia lá na Califórnia, eu trouxe aqui, enfim, para falar uma vez. Eu não gosto de ficar, porque isso, porque aquilo. Isso aqui foi o que eu estudei. Eu estudei microeconomia, tirei 10 na matéria. Tirei contabilidade, tirei 10 na matéria. Métodos computacionais para engenharia, para economia e administração, tirei 10 na matéria. Econometria 1, tirei 10 na matéria. Macroeconomia, tirei 10 na matéria. Econometria 2, tirei 10 na matéria. Finanças corporativas, tirei 10 na matéria. Pesquisa operacional, tirei 10 na matéria. Tomada de decisões sobre condições de incerteza, tirei 10 na matéria. Pesquisa operacional 2, tirei 10 na matéria. Investimentos financeiros, tirei 10 na matéria. E previsões econômicas e business e de negócios com o professor Cliff Granger, Prêmio Nobel de Economia em 2007, se não me engano, tirei 9,3 na matéria. A única matéria que eu não tirei 10, está aqui uma cópia, o original fica qua e o CSD, por isso que tem esse void do lado, que é para mostrar que não é o original, e estão todas as matérias aqui. Nessas matérias, eu recebi uma carta de recomendação, que também está aqui, quem quiser pode dar o pause e ler, mas eu vou ler rapidamente, tentando traduzir para o português. Eduardo Moreira é um aluno do Brasil que está visitando a Universidade da Califórnia de San Diego por um ano. Apesar de um aluno de engenharia no Brasil, ele está dedicando esse ano de visita para o estudo de economia. Eu sou o professor de economia, tomada de decisões sobre condições de incerteza. É um curso avançado que faz parte das matérias mais difíceis que existem nas duas cadeiras principais de economia. Os pré-requisitos para o curso são teoria das probabilidades, matemática através de cálculos e álgebra linear. A maioria dos estudos que faz essa matéria está no terceiro ou último ano do estudo de economia, enquanto o Eduardo Moreira está somente no seu primeiro ano do estudo de economia. Eu já ensinei esse curso para mais de 1.500 alunos ao longo de 15 anos. Senhor Moreira é o melhor aluno que eu tive entre os 1.500. Ele tem total comando tanto dos aspectos técnicos, tanto dos intuitivos deste material. O seu resultado nos exames, nos testes, é perfeito. 100% em cada um dos 5 testes. Ele é o único aluno entre os 1.500 que já passaram por aqui a conseguir isso. Somente um aluno chegou perto desse resultado. Ele está muito adiante da maioria dos alunos da Universidade da Califórnia, que são selecionados entre o 1/8 melhores alunos dos high school americanos. Eu chequeio as suas outras notas e ele tirou 10 em todas as matérias também. Portanto, mesmo sem conhecer o senhor Moreira por muito tempo, eu posso, com confiança, falar que ele é um aluno de extrema rara qualidade. Eu recomendo ele nos termos mais fortes. Isso é uma carta timbrada da Universidade da Califórnia, assinada pelo John Kolinsky, o professor. Eu não vou entrar em detalhe, mas isso tudo são outras cartas de recomendação de outros professores, todas timbradas. Isso aqui é um reconhecimento Provost Honor por ser um dos melhores alunos da faculdade naquele trimestre. Isso aqui do Carol Foster, um professor super famoso nos Estados Unidos também, de macro e micro, dizendo que nas aulas dele, numa de 140 alunos eu fui o segundo melhor aluno, no outro de 65 alunos eu fui o segundo melhor, no outro de 84 alunos eu fui o sétimo melhor, e no outro de 140 alunos eu fui o terceiro melhor aluno.
de economia, eu sou um aluno de engenharia, que são cursos avançados que eu pulei para já fazer os lá da frente, tá? Por acaso desse professor que eu falei, são macroeconomia, pesquisa operacional 1, pesquisa operacional 2, investimentos financeiros. E esse aqui é outro professor, super famoso nos Estados Unidos, que é um professor Ramu Ramanathan, que é o que usa-se o livro dele para estudar econometria, é um livro muito famoso nos Estados Unidos, dizendo também que essa é uma carta de recomendação para o Eduardo Moreira, um aluno estrangeiro, e o meu contato com ele foi no curso de econometria, onde ele tirou a nota A+. Esse é um curso muito difícil porque ele combina tópicos de matemática, econometria, probabilidade, estatística e estimando relações econômicas e testando hipóteses nelas. Somente 1 ou 2 alunos de uma classe de 175 ganham um A+, que foi a nota que eu tirei. A performance do Eduardo na UCSD é toda na média 10. No entanto, eu vejo que nos cursos de economia ele tem A+, que é como se fosse um 10 com honra, tá? Porque o nosso programa demanda muito e nosso sistema de notas está entre os mais estritos do campo, este é uma conquista extraordinária, extraordinary achievement. Em termos de qualidades individuais, eu posso falar que o Eduardo é entre os alunos. Qualidades intelectuais, very good, está entre os melhores 10%. Habilidades escritas, very good, entre os melhores 10%. E potencial para estudos avançados, very good, nos melhores 10%, que é o melhor que eles definem nessas cartas. Portanto, eu sou um aluno de engenharia, que fiz um estágio nas favelas do Rio, ganhei uma bolsa por desempenho acadêmico, fui estudar nos Estados Unidos. O minor que eu tive foi um minor com média 10, tirei 10 em todas as matérias. Se considerar todas as matérias que eu estudei, inclusive as que não são do minor, teve uma que eu tirei 9.3, com um professor que foi Prêmio Nobel de Economia, Cliff Granger. No entanto, com esse 9.3 eu fui um dos 3 melhores alunos, ganhei um livro dele de presente. Quem conhece esse Prêmio Nobel, é um livro verde de capa dura, ganhei das mãos dele, pela minha conquista, pela nota que eu tirei. Voltei para o Brasil, fui trabalhar no Banco Pactual, trabalhei no Banco Pactual, virei sócio no Banco Pactual, quando o Banco Pactual foi comprado pelo UBS. Eu passei a tocar a área de Ripple para mercados emergentes, administrei 25 bilhões de dólares, que são quase 100 bilhões de reais hoje em dia, tocando os escritórios de Zurique, Londres, Nova York, Cidade do México e São Paulo, para essa área de Ripple para mercados emergentes. E depois fundei uma empresa chamada Brasil Plural, compramos a Geração Futuro, fui para a Geração Futuro, eu fiz a Genial Investimentos, eu criei a marca, eu criei o nome, eu criei a cara da empresa e aí saí para fazer o que eu faço hoje em dia. Já dei aula, sim, em vários lugares, na FGV já dei no programa de educação continuada, podem perguntar para o professor Duá, se vocês quiserem, era professor convidado lá. Sou doutor honoris causa, que foi me concedido esse título pela FAGOC. Então, eu sou um doutor por causa disso, apesar de nunca usar o título de doutor, vocês nunca viram, para mostrar que tem título que eu também não uso. Mas tudo isso, para mim, não vale quase nada. Claro que vale alguma coisa, mas eu cada vez mais vejo que economia é o gerenciamento do lar. Tudo isso que a gente estuda é uma tentativa de representar o que é. Só que o que é soberano. O que é o que conta. Então, o André Lara Rezende escreveu um artigo brilhante há umas 2 semanas atrás, falando o seguinte: a economia, como clássica econômica como a gente conhece, ela está prestes a ruir. E a gente tem que saber, gente, que economia não é uma prova de faculdade. Não é a gente decorar o que tem nos livros e saber dar a resposta certa quando alguém pergunta para a gente numa entrevista, ou quando a gente discute com alguém num e-mail, ou quando a gente apresenta um programa de rádio ou televisão, e a gente ficar repetindo porque a escola austríaca falava aqui, porque Hayek falava, porque eu li Hayek, eu li Mises, eu li Friedman, eu li também os primeiros pensadores liberais, eu li Hobbes, eu li Locke, eu li Rousseau, eu li também para trás Adam Smith, eu li Malthus, eu li Polanyi para ter um contraponto também, eu li Stiglitz, eu li o que vocês podem imaginar de economia. Só que isso tudo é uma tentativa de representar o que é real, a riqueza que tem que ser distribuída, o que a gente tem que dividir para poder sobreviver. E hoje, a minha vida é me aproximar do real, do que é.
visitar as comunidades carentes, conversar com as pessoas que conseguem sobreviver sem ter lido uma linha de um texto de economia. Curiosamente, quando a gente olha os últimos ministros da Fazenda, 2 tiveram ali muito sucesso no começo do seu mandato como ministro da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso e o Palocci. Um era sociólogo, o outro médico. E os economistas que passaram, inclusive o atual, foram um desastre a maioria deles. Por quê? Porque importa o que é. Importa é conseguir fazer riqueza existir e ser dividida para as pessoas poderem ter o mínimo, para poderem também gerar riqueza. Quando dizem que o Eduardo ele não é bem visto pelos economistas que têm mais nome, eu tenho todo o apreço por essas pessoas, apesar de não conhecê-las, está aqui, o meu coração aberto para todas elas. Mas eu queria dizer assim, eu sei escrever um texto que agradaria a todos eles. Não tenho dúvida, depois de terem visto como foi minha história acadêmica, eu sei escrever um texto que agrada a todos eles, que me faria um cara super bem quisto nesse meio, bem conceituado nesse meio. Mas por opção, eu escolhi outro caminho. Eu escolhi ter a minha visão de mundo. De repente, testar uma coisa diferente, talvez não funcione, talvez não valha, mas eu escolhi. Eu escolhi ir para o outro lado. Penso num time de futebol, esse time estava com muito craque, né? Eu não sou craque não, mas eu resolvi falar assim, deixa eu ir para outro time para tentar fazer gol no outro time. O time dos excluídos, dos trabalhadores rurais, dos negros, dos trabalhadores das periferias. Deixa eu ir para esse time, ver se eu consigo ajudar eles. Vocês vão ficar chateados porque eu fui para esse outro time? E por fim, em relação àquela história de top 3 economista, isso foi uma votação que a revista Investidor Institucional fez e cada pessoa podia votar em quem quisesse, não era múltipla escolha. E eles votaram, as pessoas que são investidores, os maiores investidores dos fundos de pensão, dos RPPS, etc., votaram em mim como um dos 3 melhores economistas. Na verdade, eles votaram em mim como o melhor economista. Cada um votava no seu, e aí juntava todos aqueles que eles votavam como sendo o melhor, e tinham 3. Fui eu, acho que a Zânia Latif, que era da XP, ou da XP, não sei, e um cara do BNP Paribas. Eu não tenho culpa se votar em mim. Talvez seja o primeiro não economista que ficou entre os 3 melhores economistas. Mas, enfim, é o que eles votaram. Eu não posso rejeitar uma votação que me colocou como um dos 3 melhores economistas, mesmo dizendo eu não sou um economista registrado no Brasil. Eu tenho um minor em economia nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, a maior parte dos donos dos bancos no Brasil são engenheiros, por acaso, que não estudaram nem o minor em economia. Tem alguns até que nem são formados. Mas a vida é isso, é o estudo, é o contato com o real, é a busca, são os livros e a transparência, gente. Eu vou ser sempre transparente com vocês. Isso é um compromisso. Não é fácil aguentar essas maldades, crueldades, agressões que as pessoas fazem, mas eu não vou responder elas individualmente não, porque eu também não vou ser escada para cara que nunca conseguiu nada na vida, nunca conseguiu se fazer conhecido, nunca conseguiu nenhum reconhecimento, e eu não vou ser escada, começar a discutir com o cara e dar popularidade com um cara que ninguém conhece e nunca conquistou nada. Então tá aqui, mais explicado do que isso. Eu sei que vários de vocês não têm o menor interesse nisso, então devem ter acabado de assistir esse vídeo bem no começo, o que é uma pena que gastamos um vídeo inteiro para falar uma coisa que não é de interesse de todo mundo. Mas é um vídeo necessário e eu peço desculpa para aqueles que perderam um dia de vídeo de coisas necessárias, mas isso é importante porque eu tenho que me defender dessas pessoas maldosas e eu conto com vocês para me ajudarem nessa defesa. Um grande beijo, um abraço de coração de uma pessoa que verdadeiramente luta por aqueles que não têm voz. É só isso que eu quero ser. Eu não sou político, não sou de partido nenhum, não sou candidato a nada. Eu quero ser voz para quem precisa de voz. Uma ótima quinta-feira para vocês e sigamos juntos nessa jornada. Tchau, tchau.